Eu convido a tua preciosa atenção, igreja querida, que está aqui no santuário e que está em todos os lugares nos acompanhando pela internet. Um abraço afetuoso também para você que nos visita, que está aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente e que você abra o teu coração, porque certamente o Senhor quer conversar com você, da mesma forma que conversou comigo, a partir da meditação deste texto. O texto é conforme registrado por Mateus, no capítulo 3º. Mateus capítulo 3º, eu vos lerei dos versículos 1 ao 12, uma dúzia de versículos para nós sermos ensinados hoje. Mateus 3, de 1 a 12, diz assim, que naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Que Deus nos abençoe. A minha meditação, o nome dela é Por que no deserto? Por que no deserto? Quando Deus abre caminhos no deserto, Ele tem uma intenção, há uma intencionalidade. Nós vamos perceber que o ambiente deserto, ele aparece em algumas vezes durante as narrativas bíblicas. Volta e meia, nós nos deparamos com a descrição do deserto. O deserto na Bíblia traz sempre um significado emblemático. O deserto na Bíblia significa lugar de silêncio, lugar de introspecção, lugar de reflexão profunda, onde quem ali está tem que abrir mão, ainda que forçadamente, de todos os seus recursos. É exatamente ali, longe dos palácios, longe dos templos, longe dos holofotes religiosos daquela época, que Deus levanta esse moço, João Batista, primo de Jesus Cristo, para falar, cumprindo o que séculos atrás, séculos antes, foi dito pelo profeta Isaías. Isaías se referiu ao João. E depois disso há um período de silêncio, onde Deus não conversa com a humanidade, onde Ele não se manifesta mais à humanidade. Desde Malaquias, o último profeta, até João Batista, foram cerca de 400 anos de silêncio da parte de Deus, quando Deus retoma o seu comunicar-se com os seres humanos, com João Batista. E aí João já aparece desta forma, uma figura bem pitoresca,
vestido com roupa, com pele de camelo, se alimentando de gafanhotos, se alimentando de mel. Nós não somos chineses aqui, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de provar essa iguaria, gafanhotos. Eu tenho a impressão, inclusive, que o João Batista não tinha nenhuma air fryer para preparar os seus gafanhotos, então dá para imaginar aquela agonia, né? Então era assim que ele se alimentava lá no deserto. Então Mateus, ele vai preparando o leitor, o seu leitor, quando ele vai fazendo essa narrativa do João Batista, para anunciar a chegada do Messias, que é isso que nós estamos, sobre isso que nós estamos meditando nestes 4 domingos do Advento, ou os 4 domingos de espera antes do Natal. O interessante aqui é que nesta perspectiva de Mateus, preparando o seu leitor para chegar no ponto em que ele anuncia a chegada de Jesus, Mateus começa a mostrar de forma muito clara, de forma muito singela, alguma coisa que nós precisamos ser lembrados hoje novamente. Antes do Cristo que cura, antes do Cristo que restaura, antes do Cristo que salva, antes do Cristo que ensina, vem o arauto que desperta, que confronta, que chama ao arrependimento. Se nós formos sinceros, como eu acredito que nós somos, pelo menos cada um consigo mesmo, todos nós temos um deserto na nossa vida. Eu tenho os meus, você tem os seus. E eu disse há pouco que o deserto na Bíblia é aquele ambiente de introspecção, aquele momento em que nós olhamos para dentro do nosso coração e nós encontramos lugares áridos, lugares desconfortáveis, lugares que nós gostaríamos que fosse habitado por coisas mais saudáveis, e nós não temos forças para fazer isso acontecer. Todos nós temos esses desertos que podem aparecer nas diversas crises que acontecem na vida da gente. Eu acredito que crise, todos nós as temos, quase que o tempo todo, ou mais de uma por dia até. Nós podemos também vivenciar esse deserto da nossa vida com os nossos medos. Há medos que são paralisantes, há medos que nos fazem acordar sobressaltados no meio do sono de madrugada, há medos que nos deixam absortos durante o dia, com a mente divagando, com a mente viajando para longe, desconectado da realidade, tomados por momentos que nem sequer chegaram ainda a acontecer, mas nos toma, nos aprisiona, nos envolve, nos paralisando. É possível também que o nosso deserto seja uma exaustão emocional. Quantas vezes nós não nos surpreendemos carregando fardos horrivelmente pesados em nossos ombros, que atrapalham a saúde da nossa emoção, a saúde da nossa espiritualidade, e nos faz inclusive esfriar na fé, nos afastando da comunhão com Deus, nos afastando da comunhão com os demais parceiros e parceiras da caminhada de fé. Decisões difíceis pode ser um deserto também. Há decisões que só você pode tomar, e há pessoas que dependem da decisão que você precisa tomar. Neste momento, às vezes, e não poucas vezes, você se sente só, tendo que decidir aquilo, e não obstante os diversos conselhos e orientações que você recebe, você fica agonizado, porque precisa tomar uma decisão e não tem certeza se esta decisão a ser tomada é a melhor, é a mais adequada. Estes são desertos que nós vivemos. É justamente neste momento de deserto na nossa vida, neste momento de introspecção, quando nós nos voltamos, nós nos enclausuramos, quando nós nos trancamos em si mesmados diante dessas todas as circunstâncias, é que faz Deus aparecer a voz de um João, firme, compassiva e cheia de esperança. Muita gente lê o texto que nós lemos agora como um texto ameaçador. Não tem nada de ameaçador nesse texto. Sequer o inferno é ameaçador para quem entrega a sua vida para Deus. Portanto, se você aceita
aquilo que João está propondo aqui, olhando para o autor e consumador da sua fé, nenhum deserto pode durar muito tempo na tua vida. Nenhuma inquietação vai durar o tempo todo na tua vida. O que o texto propõe, na verdade, é o que o João está propondo aqui também, é um arrependimento sincero. Um arrependimento sincero. E o que é um arrependimento sincero? É quando o coração assustado e distanciado daquilo que Deus separou para nossas vidas, para a vida daquela pessoa, volta para casa. E onde é a casa do ser humano, se não o lugar de onde ele saiu, que é do coração do próprio Deus? Todos nós viemos do coração do próprio Deus. E todos nós nos afastamos do coração do próprio Deus por decisões erradas. Por entrarmos em diversos desertos e ficarmos estagnados ali. Não queremos voltar para casa porque tememos mais o amor de Deus do que a secura do deserto. João inicia com um imperativo simples e profundo a sua mensagem: arrependei-vos, arrependam-se. Muito interessante anotar que o próprio Jesus Cristo, quando começa o seu ministério, a primeira pregação que Jesus faz também é neste sentido: arrependam-se. Então João, a primeira pregação que João prega no deserto, arrependam-se. Vem Jesus, a primeira pregação de Jesus, arrependam-se. Por que João, o último profeta da história bíblica, insiste nesse imperativo: se arrependam? Porque Jesus, o Filho de Deus encarnado, para conversar mais de pertinho comigo e com você, insiste nesta expressão: se arrependa. Tem alguma coisa muito interessante aí, nós precisamos pensar sobre isso. O termo usado para a expressão arrependa-se aqui é metanoite, da palavrinha grega metanoia, que significa, na verdade, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de atitude, disposição interior. Então já fica aqui estabelecido que arrependimento não tem nada a ver com remorso, arrependimento não tem nada a ver com sensação de culpa, como normalmente nós costumamos associar. Nós perguntamos para um criminoso: você se arrepende do que você faz? Na verdade, nós estamos perguntando: você tem uma sensação de culpa pelo que você fez? Remorso pelo que você fez? Porque se fôssemos usar o teor correto da expressão, nós estaríamos perguntando para aquele criminoso: você está mudando de vida? Você está mudando de pensamento? Você está mudando de atitude a partir do que você fez? Você será uma nova pessoa com um novo estilo de vida? É isso que João propõe no deserto, é isso que Jesus vem propor. Quando ele diz para a gente: arrependa-se, ele não está dizendo, nem João, nem Jesus, sintam-se culpados. Ele também não está dizendo, vivam com remorso. Não, ele está dizendo, mudem de vida. Mudem de paradigma. Mudem o foco da caminhada. Mudem a disposição mental. Mudem o estilo que vocês têm adotado para viver cada dia. Não é apenas remorso, é reorientação de vida. E nisso o texto bíblico e a boca dos santos de Deus está corretíssima, porque nós precisamos sim nos arrepender todos os dias de coisas inadequadas que nós fazemos e falamos. E nesta perspectiva, o arrependimento é não falar mais o que foi falado de forma inadequada e não fazer mais o que foi feito de forma inadequada. Porque nos tempos modernos que nós vivemos, meus queridos, nós somos muito tentados a pensar que mudança verdadeira é impossível. E nós pensamos isso com relação a nós mesmos. Eu não vou mudar. Tem aquela coisa que se nominou como síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Só falta cantar aquele assim, Gabriela. A pessoa se convence de que não vai mudar. Ela diz assim, eu sou assim, eu não mudo. Como não muda?
A única coisa que não se muda, que só Deus pode mudar, é o caráter de uma pessoa. Mas o resto nós mudamos sim. Há uma frase em gerenciamento que diz: nós mudamos de opinião quando mudamos de profissão. Um advogado, por exemplo, que passou a vida aprendendo a defender, de repente ele se torna um promotor, ele vai virar um especialista em acusar. Então se muda de profissão, se muda de opinião, quando se muda de profissão. No nosso relacionamento com Deus e com as pessoas também é assim. Então dizer que eu não mudo, eu sou desse jeito, é assim que eu sou e vocês têm que me aceitar como eu sou, é a coisa mais inadequada que existe. É a desculpa perfeita para não querer viver e praticar o arrependimento. É você mostrar um tremendo e profundo de um egoísmo, mesmo reconhecendo no fundo que as suas atitudes e as suas falas ferem a outra pessoa, e você quer continuar ferindo, porque fazemos o que fazemos, porque queremos o que queremos. Então não há o que se falar que é impossível nós mudarmos, não há o que se falar que as nossas falhas sejam permanentes, nem há o que se falar que os nossos vícios ou falta de adjetivos positivos definem quem nós somos. Não define. Não define. Sequer a criação define quem eu tenho que ser. Porque se fosse assim, todos os filhos de traficantes seriam traficantes, todos os filhos de médicos seriam médicos, todos os filhos de professores seriam professores. Não. O nosso dia a dia não nos define. O que nos define são as nossas escolhas. João vem nos lembrar exatamente disso. Quando Deus reina no nosso coração, a transformação se torna realidade, sim. E a história mostra milhões de pessoas na história da humanidade que foram radicalmente transformadas pelo poder do Evangelho. Quando nenhuma ciência terminada em IA pôde transformar o ser humano, o Evangelho transformou, impactando a vida daquela pessoa, mudando radicalmente o âmago do seu ser e, consequentemente, mudando os lugares e as situações, as circunstâncias que ela vivia. Eu sou prova e vi com os meus olhos homens considerados os piores homens, os mais terríveis homens, serem transformados em grandes e fiéis servos de Deus. A vida cristã prática começa exatamente aqui, e é aqui que ela se estabelece, quando nós reconhecemos onde nós desviamos da vontade de Deus e permitimos que Deus nos conduza de volta para perto do seu coração. Isso pode acontecer em qualquer lugar onde nós enfrentemos qualquer tipo de luta. Isso pode acontecer no convívio com a igreja. A igreja, por exemplo, é o local onde nós encontramos desculpas perfeitas, segundo o nosso ponto de vista, para nunca mais voltarmos ali. Não me cumprimentaram, me olharam torto, não gostei do que o pastor falou, aquela indireta foi para mim, não gostei daquela música, estava muito quente, o ar-condicionado estava muito frio. Desculpas perfeitas, não volto mais ali. A pessoa se sente frustrada e sai da igreja, mas ela também se sente frustrada no mundo e ela não sai do mundo. Então não é realmente uma luta contra questões espirituais, é permitir que Deus nos faça entrar no caminho de volta, seja com problemas na igreja, seja com ressentimentos. Você já passou por algum ressentimento? Se alguém não passou por algum ressentimento aqui na vida, eu vou dar o telefone da Noemi, porque deve estar precisando de uma avaliação psiquiátrica, ou da doutora Isa também, deve estar precisando de uma avaliação psicológica. Porque se falar que não teve nenhum ressentimento na vida, não tenho certeza de que a pessoa esteja falando a verdade. Pode acontecer também esse momento de retorno no momento de frieza espiritual, quando você se convence de que nem Deus dá jeito na tua vida, ou quando você se convence que Deus não quer dar jeito na sua vida e você está sozinho na caminhada. Isso não é verdade. Isso decididamente não é verdade. Mas Deus pode fazer você voltar para perto do coração dele quando, e talvez aí seja o principal momento de retorno, quando você se cansa.
Quando você percebe que todo o esforço que você tem feito não gera os resultados que você achava que poderiam resultar. É aquele momento quando você já não tem palavras para você fazer a tua oração, e o que sobra para a tua oração é aquele suspiro profundo. Você se prostra diante de Deus e diz: quem sabe não seja esta a oração mais sincera que Deus vai ouvir dos teus lábios, que Deus vai ouvir a partir da tua cabeça, do teu coração. Então, meus amados, arrependimento não é ameaça. Arrependimento é o convite para voltar a respirar com liberdade, pertinho do coração de Deus, para o lugar de onde muitas vezes nós nos afastamos por decisões equivocadas. Um segundo momento nos mostra que os frutos que são mencionados aqui por João Batista, eles mostram que as palavras não conseguem comunicar como um comportamento comunica. Imagina uma pessoa que fala uma coisa, mas vive outra. Isso é muito desconfortável, não é? Isso é muito desconfortável. Quando João confronta os fariseus e saduceus, porque vão junto com as pessoas até ele, João não critica porque eles estavam procurando, como as outras pessoas, o batismo. Porque é isso que as pessoas iam procurar em João, o batismo, porque João pregava o batismo do arrependimento. Então João não critica aqueles religiosos por se aproximarem dele. João critica porque aqueles religiosos estavam se aproximando dele com o coração errado. Não estavam se aproximando com a perspectiva certa. E aí João chama aqueles religiosos à coerência que deve existir entre a vida de quem fala que anda com Deus, com a prática de quem fala que anda com Deus. No versículo 8, João diz: produzam fruto digno de arrependimento. Não é produzam fruto digno de remorso, nem é produzam fruto digno de sensação de culpa, não. Produzam fruto digno de arrependimento, ou seja, mostrem com a sua vida, com a vida de vocês, que vocês realmente mudaram de mentalidade. Essa coerência que o João cobra daqueles religiosos. E essa falta de coerência, ela é tão latente na vida de um ser humano. Essa falta de coerência entre o que se fala e o que se faz é tão gritante que aí sim, João meio que perde a paciência e chama aquelas autoridades religiosas de raça de víboras. Raça de víboras. Lembrando que no ninho de cobra, uma cobra não pica a outra. Já reparou isso? E no ninho de cobra uma não pica a outra, mas coloca a sua mão no ninho de cobra para ver o que acontece. Então essas pessoas que não vivem o que praticam, elas não são cobradas, por exemplo, pela sociedade afastada de Deus. Pelo contrário, na sociedade afastada de Deus, quem encontra um dinheiro e não devolve é o quê? Esperto. Mas quem encontra o dinheiro e devolve é o quê? É bobo, não é assim? Então, para quem vive longe de Deus, a falta de coerência é natural. Se fala uma coisa, quando se pensa outra. Nós vemos isso nas relações comerciais, por exemplo, que eu já usei várias vezes aqui de exemplo, que nós atendemos o público com toda aquela cordialidade. O cliente distrata a gente, o cliente critica, às vezes até xinga. A gente faz aquela cara de paisagem e diz: posso ser útil em mais alguma coisa? Principalmente aquele 0800 da Vivo, que a gente falta querer entrar dentro do telefone e matar todo mundo que está do outro lado. E depois que a gente perde a calma e a gente xinga até a quinta geração da atendente que não tem culpa nenhuma daquilo, aí, para nossa maior raiva, ela responde assim:
podemos ajudar em mais alguma coisa? Aí que a gente explode mesmo, né? Aí que a gente explode depois disso. E aí a gente xinga mais um pouco e a pessoa do outro lado diz assim: a Vivo agradece a sua ligação. Mas quando a gente chega em casa, o comportamento é diferente. Se a pessoa demorar para atender a campainha, demorar para fazer qualquer coisa, a gente explode e descarrega em cima da pessoa que está debaixo do mesmo teto com a gente, que deveria estar na mesma sintonia com a gente, que é a pessoa que nos recebe com todos os nossos defeitos, que nos conhece sem roupa. Com esta pessoa nós somos ignorantes, estúpidos, falamos grosso, palavras pontudas, desrespeitosas, diminutivas, usamos todo tipo de perversidades e chantagens com quem é a pessoa que está mais perto e decididamente do nosso lado, porque se não fosse assim, já teria ido embora, né? Isso é incoerência com aquilo que se fala e aquilo que se vive. Não vou nem questionar e nem vou abordar a gravidade mais intensa deste tipo de situação quando ela é praticada por alguém que levanta o RG de filho de Deus ou filha de Deus. Aí então fica uma coisa muito fétida que não merece nem ser considerada aqui nesse momento, até porque não é tema da minha mensagem. Mas os frutos que são solicitados aqui e que chama a coerência não são meios de salvação. Eu não vou ser uma pessoa coerente para ser salva. Eu sou uma pessoa coerente por ser salva. As obras acompanham a vida da pessoa. Se ela é uma pessoa salva, as obras referentes acompanham. E se ela não é, as obras referentes também acompanham. A teologia reformada traz isso com bastante propriedade. A fé verdadeira produz, sim, frutos. Não há o que se falar de uma fé verdadeira que não produza bons frutos. E se esses frutos não aparecem na tua vida, não é nada para você se preocupar, mas motivo para que você ore a Deus e volte de novo para perto do coração dele, para ter a sua espiritualidade reaquecida. Cristo transforma qualquer caráter, inclusive o meu. Se transformou do apóstolo Paulo, que dizia que era o principal dos pecadores, imagina o meu. Se Cristo pode transformar o coração de um Paulo, que era o pior dos pecadores, imagina o seu. O que ele pode fazer com a tua vida? Cristo transforma qualquer hábito. Ele pode transformar qualquer tipo de hábito que você tenha. Cristo pode restaurar qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Como Cristo transforma também qualquer tipo de prioridade equivocada. Se você tem colocado o seu coração em ídolos, e ídolos aqui não estou falando só do ídolo tradicional, mas o ídolo pode ser outra pessoa, o ídolo pode ser uma frustração. Sabe quando você pega uma frustração, você fica focando aquela frustração e se lamentando daquela frustração e só pensa naquela frustração é um ídolo na sua vida. Você vive em função daquela frustração. Cristo pode transformar isso também. E os frutos de que João fala aqui, apresente fruto digno de arrependimento, esses frutos vão aparecer num falar mais manso. Esses frutos vão aparecer no falar mais manso. Quem tem o Espírito de Deus tem uma fala mansa, não tem fala pontuda, não grita, não interrompe, não agride verbalmente. Uma pessoa que tem o Espírito de Cristo tem uma fala mansa. Quem tem o Espírito de Cristo tem um fruto que aparece no perdão rápido, não na negativa de perdão, mas aparece no perdão, porque o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Aliás, às vezes quem é perdoado nem sabe que precisava ser perdoado. Logo, o perdão tem muito mais a ver com quem perdoa do que quem seria objeto do perdão. O fruto de quem tem Deus no coração aparece na generosidade mais espontânea. A pessoa ajuda porque é o que tem que ser feito.
não fica ponderando. E quando nós não vemos esses frutos, nós podemos sim pedir que o Senhor nos restaure. Terceiro e último aspecto desse texto é que o Messias que vem para purificar e guardar se chama Jesus. Ele é o Messias que vem para purificar e guardar. João encerra a sua fala nesta perícope que nós lemos, dizendo: Ele, Jesus, os batizará com Espírito Santo e com fogo. Isso está no versículo 11. E aqui, meus queridos, fogo não é destruição para o povo de Deus, mas é purificação. Quem é da área da saúde sabe que tem que pegar os seus instrumentos e colocar numa caixinha que se chama como? Aquela caixinha de alta temperatura? Estufa. E para que serve esses aparelhos colocados em altíssima temperatura? É para estragar o equipamento? Não, é para purificar, esterilizar aquele equipamento, para que aí sim ele não passe infecção nem contamine a pessoa que vai ser submetida a ele. Então fogo na Bíblia não é destruição, fogo na Bíblia é purificação. Cristo não veio só para te perdoar. Tem pessoa que aparece diante de Jesus achando que Jesus só veio para curar, para perdoar. Não, essa não é a primeira função de Jesus. Jesus, ele chega na tua vida para transformar você, para produzir esse arrependimento, essa mudança de vida. Essa é a imagem final no versículo 12, a imagem da eira, que mostra o Messias que separa, que purifica, mas que guarda o trigo que ele limpou. Ele não joga o trigo fora, ele não vai jogar você fora. Ele vai separar você da palha, ele vai separar você da imundície, e depois que ele te limpar, ele vai guardar você para ele mesmo. No mundo instável que nós vivemos hoje em dia, onde as nossas emoções acabam oscilando e os nossos medos crescem, essa figura do fogo é tremendamente consoladora. Essa figura de Jesus limpando e guardando o trigo é uma palavra de esperança, porque Jesus não perde um só grão de trigo. Um só grão de trigo, ele não perde, ele cuida, ele protege, ele reúne e ele conserva. Mesmo quando nós sentimos a pá de Jesus no nosso pé, virando a nossa alma do avesso, ele faz isso para nos limpar e nos proteger. Ele faz isso como um agricultor cuidadoso, tirando o que é palha, guardando o que é trigo. Ele não quer guardar você fedido, ele não quer guardar você imundo, ele quer guardar você limpinho, purificado, saudável. É assim que ele quer. Mateus 3, 1 a 12 vai nos lembrar então que o arrependimento abre espaço para Cristo reinar num coração onde reinavam muitas outras coisas. Mateus 3, de 1 a 12 vem nos mostrar que os frutos autênticos revelam a obra de Deus no nosso coração a partir das coisas que nós fazemos e falamos. Porque se nós não fazemos e falamos de forma diferente do mundo, Mateus 3, de 1 a 12 mostra que Jesus vem purificar, vem transformar e vem guardar a sua gente. Então, nessa semana que se inicia, olha para o teu coração com honestidade, com muita honestidade, aquela honestidade de quem se coloca desnudo diante de Deus, você e Deus, e olha para o teu coração e veja aí o que você quer que Ele mude na sua vida, que área você acha que se desviou da vontade de Deus. Escolha nessa semana um fruto para você cultivar na sua vida, pelo menos um. Hoje de manhã eu disse para as pessoas da reunião de oração, nós não conseguimos cumprir a Escritura toda, por isso que Jesus veio, para cumpri-la no nosso lugar. Mas nós podemos a cada dia ou a cada semana escolher um aspecto que nós sabemos que é falho na nossa vida. Eu já propus um recentemente, tira um dia só sem reclamar. Quem conseguiu fazer esse exercício? Passar um dia inteirinho sem reclamar de nada,
sem reclamar do pedestre, do motociclista, do motorista, do calor, do governo, da inflação, sem reclamar um dia. Se você não teve oportunidade de fazer, elege um dia desse. Mostra arrependimento, ou seja, mostra mudança de vida. Será que você está precisando cultivar o fruto da reconciliação? Eu não dou o braço a torcer. Se não vier comigo, também não vou atrás. Comigo é assim, falou de A, eu falo de B a Z e aproveita que eu estou calmo. É reconciliação? Onde você precisa mostrar arrependimento? É na oração? Você tem orado pouco? No serviço? Na generosidade? Confie que Cristo está trabalhando em você. Acredite nisso, porque Ele está. Se Jesus não estivesse trabalhando em você, na sua vida, você não estaria aqui hoje. Ah, pastor, que é isso? Eu estou aqui porque eu quis vir. Ah, tolinho, continua pensando assim. Você está aqui hoje porque o Senhor queria conversar com você. Ele queria dizer essas coisas no mais profundo do teu coração. Jesus está trabalhando na sua vida, mesmo quando isso parece muito lento. Deus pode levantar filhos para Ele até das pedras. Então, se Deus pode levantar filhos até das pedras, imagine o que Ele pode fazer com o teu coração. Concluindo, meus queridos, que você viva esta semana dando graças a Deus, por Deus preparar caminhos retos para você, por Deus preparar caminhos planos para você caminhar com alegria, para você poder mostrar os seus frutos para as pessoas que estão à sua volta, porque é para elas que você tem que mostrar esses frutos, não é para Deus. Deus conhece o teu coração, as pessoas em volta não. Lembra aquela parte da Bíblia que fala assim: aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. E aí as pessoas que estão convivendo com você vão notar um estilo de vida tão diferente, tão bonito, que elas vão ter que reaprender a te conhecer, porque você se tornou uma nova criatura. Então, busque isso durante essa semana, e se no decorrer da semana você precisar rir de você mesmo, faça isso gostosamente, sem nenhuma culpa. Porque se tem uma coisa que Deus tem com a gente, é paciência. Muito embora a paciência dele também termina em alguns momentos. Então, enquanto a paciência dele não terminar, vá sorrindo, vá construindo, vá elevando a tua vida para que o nome dele seja honrado e glorificado. Amém?